Olá, aqui é o Marcelo Pérez, do Guia do CFTV e cofundador do Conaseg. Seja bem-vindo! Esta é a primeira edição do Congresso Nacional Online de Segurança Eletrônica e é um prazer trazer a vocês o José Domingos Favoreto Júnior. O Favoreto é graduado pela Universidade Estadual de Campinas e possui mestrado internacional. Atua há mais de 19 anos na área de desenvolvimento de softwares de gestão de empresas de telecomunicações. É arquiteto da solução de gestão de recursos e de telecomunicações multimídia do CPQD para o mercado corporativo. Foi o responsável pelo projeto e implantação da solução de gestão de recursos de telecomunicações em uma dezena de clientes corporativos de grande porte. É também responsável pela arquitetura e desenvolvimento da plataforma de monitoramento Condor há mais de 18 anos, sendo sócio proprietário da Force Segurança Eletrônica. Em sua palestra, ele vai abordar a implantação de bases de monitoramento de alto desempenho. Nessa palestra, ele vai mostrar que o sucesso da implantação de bases de monitoramento depende de um conjunto de fatores que devem ser levados em conta. Serão abordados aspectos como provisão de energia, local de instalação, meios de comunicação, plataforma de software, estrutura de backup e a importância dos operadores. Muito obrigado por participar e com vocês o Favoreto. Olá pessoal, meu nome é José Domingos Favoreto, vou participar juntamente com vocês desse evento Conaseg, primeiro Congresso Nacional de Segurança Eletrônica, uma iniciativa do meu amigo Marcelo Pérez, o qual eu acompanho ao longo do tempo o trabalho que ele vem fazendo, e esse evento com certeza vai ser um sucesso. Eu gostaria de agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês, fazendo essa troca de conhecimento, e ao público em geral, as pessoas que vão participar desses eventos, vão assistir essas palestras. Eu agradeço enormemente a presença de vocês. Muito obrigado e vamos ao tema. Nosso tema da palestra vai ser a implantação das bases de monitoramento. O que consiste esse tema, né? O que está englobado aí? Eu vou te falar um pouco sobre o público-alvo que a gente pretende atingir, o local onde você vai montar essa base, essa infraestrutura predial, ok? O acesso a esse local, como é que a gente deve fazer, a montagem do data center, que tem que ser um ambiente controlado, a gente vai ter que ver o data center, como é que a gente monta, a infraestrutura de energia elétrica, bem como a estrutura de telecomunicações, que é o ponto principal do tema, ok? Características dos servidores, das máquinas que vão aí dentro, né? Os requisitos das receptoras via linha telefônica ou IP, também a gente vai tratar, e a plataforma de software que você vai ter que ter em cima dessa estrutura que a gente montou para poder fazer um bom trabalho e atender bem o seu cliente. E por último, e não menos importante, os operadores, né? O operador e a mobília, a estrutura que ele precisa ter para fazer um bom trabalho. Vamos falar agora sobre o público-alvo. A que se destina esse nosso bate-papo? A gente está endereçando aqui empresas de pequeno porte inicialmente, que estão começando o monitoramento. Ou seja, deve-se começar o monitoramento já de uma maneira minimamente estruturada. A gente também vai endereçar as empresas que já possuem monitoramento e que vêm crescendo razoavelmente e que necessitam se reestruturar para continuar prestando um bom serviço. A gente também quer endereçar empresas de médio e grande porte que queiram reavaliar a sua estrutura de monitoramento, que ao longo do tempo cresceu e agora atingiu um nível de maturidade importante e é necessário a agregação de novas funcionalidades. Além disso, a gente gostaria também de endereçar condomínios horizontais com uma quantidade de uma centena de casas, né? 2 centenas de casas, 3 centenas de casas,
isso está sendo muito crescendo muito esse tema, né? esse cliente. Universidades que querem controlar todas as unidades do interior dos campos, né? E também a gente gostaria de endereçar a empresas em geral que possuem filiais espalhadas pelo país e que queiram controlar os alarmes e o sistema de CFTV remotamente num ponto central, né? No monitoramento centralizado dessas filiais. Então a gente quer passar e dar uma ideia para todo esse povo que a gente elencou aqui. Nós vamos falar agora sobre local e infraestrutura predial. Por que isso é importante? É importante porque você vai investir com uma certa complexidade a montagem de um sistema. Ele deve ser minimamente composto por um pequeno data center e uma sala de operação. Se você imagina que você vai montar uma estrutura dessa, onde aspectos tipo energia elétrica, ar-condicionado, telecomunicações vão ser levados em conta, você não pode imaginar que você está montando um monitoramento para mudar daqui 6 meses. Num local alugado, num local que você preparou ao longo do tempo para que virasse uma base de monitoramento. Então, o local onde vai ser montado tem que ter pelo menos uma ideia de longevidade do tempo que você vai ficar ali, porque você vai investir, vai construir uma estrutura que não é fácil mudar de local de um ponto para outro rapidamente. Então esse é um ponto importantíssimo, ou seja, o local tem que ser estável, possuir pelo menos um pequeno data center, uma sala, não precisa ser sofisticada, mas uma sala onde você vai alojar os equipamentos, e também a sala de operação onde os operadores vão trabalhar 24/7. Vamos tratar de um tema agora que parece bem simples, né? E na verdade relativo à segurança no acesso à base de monitoramento. Na maioria das empresas que eu tenho visitado, você tem acesso à sala de operação de uma maneira bem fácil e bem simples. Às vezes uma porta, simplesmente, que fica fechada e entra quem quer, tendo acesso tanto ao data center quanto à sala em si de operadores, quando são separados, às vezes uma coisa só. E às vezes nem porta tem, porque foi a estrutura do monitoramento, como dito anteriormente, foi montada numa casa, numa sala, onde todo mundo passa. Então nós vamos mostrar aqui uma estrutura mínima, com porta, tipo clausura, enquanto a primeira não estiver fechada, a segunda não é aberta e vice-versa, e que é uma estrutura mínima para se ter uma privacidade, para se poder mostrar para um prospect, um cliente que queira vir aqui para ver a sua estrutura, ou mesmo uma auditoria em caso de concorrência, em caso de escolha via edital. Ok? Essa porta é a primeira porta da clausura, onde você vai dar acesso à segunda entrada. Ok? Então, a primeira porta foi aberta, você tem um pequeno data center, e aí agora eu preciso fechar essa porta para que a gente tenha acesso à segunda porta. Estando dentro da clausura, você tem essa porta de entrada que foi fechada, agora você tem acesso à segunda porta através de um controle biométrico. Obrigada. E você tem acesso ao operador do monitoramento. Nós vamos falar agora do data center. O data center é a espinha dorsal do seu monitoramento. É um dos pontos mais importantes. Antigamente, eu não sei qual é a razão, provavelmente para mostrar um painel de controle, né? Tinha-se a mania de espetar dentro de um painel de madeira, colocar todas as receptoras, colocar os computadores, tudo escondido dentro dessa estrutura,
que simplesmente aquecia sobremaneira, fazendo com que as máquinas tivessem que ser constantemente dado manutenção, tanto com relação à sujeira, quanto com relação à temperatura. Esse modelo de você colocar todos os equipamentos num painel grande, né, os DVRs, colocar as receptoras, os micros, isso não usa mais. O data center foi feito para que tenha um acesso controlado, tenha uma estrutura que permita que as máquinas funcionem de maneira confiável. E a gente vai ver isso agora. Estamos aqui novamente na entrada principal da base de monitoramento. Aqui você vai poder perceber o espaço, que não precisa ser muito grande. É um data center onde somente tem acesso as pessoas autorizadas a entrar nesse local. Okay? A estrutura mínima necessária, ou seria importante, um piso falso, onde todo o cabeamento necessário à comunicação entre os operadores e os equipamentos são feitos abaixo desse piso. É um piso com 20 centímetros de diferença do piso normal. E também tem uma estrutura de ar-condicionado que deve estar calibrado entre 18 e 22 graus. No centro, você tem um rack, onde serão colocados, ou estão colocados, todos os equipamentos. Começando aqui por baixo, de uma estrutura de no break, nesse caso aqui, 3 kVA, 3.000 VAs, tá certo? Aqui você tem os switches e os roteadores, não só para monitoramento, mas para toda a empresa. Aqui você tem os servidores de monitoramento, onde roda o software de monitoramento, recepção de eventos. O mapa, caso a empresa tenha essa funcionalidade. A central de CFTV, né, o servidor de CFTV, onde as imagens são capturadas e são mostradas. Aqui as receptoras via linha, escada, ou uma outra receptora física com uma interface wireless. Vou mostrar para vocês depois a importância disso. E aqui na parte superior eu tenho o DVR com todas as câmeras gravando 24 horas na parte externa e interna da empresa. Aqui em cima toda a parte de chegada de internet, tanto a parte internet fibra quanto internet rádio, também vou falar sobre esse tema. E um servidor de dados centralizado. Nesse caso aqui eu tenho 12 terabytes de armazenamento, onde eu faço backup não só do monitoramento, mas de toda a empresa. Vamos tratar agora de um tema relativamente simples, mas de extrema importância, que é a infraestrutura de energia elétrica. Na maioria das empresas, esse tema ele é negligenciado. Por que eu digo isso? O camarada compra um no-break sem a menor especificação, sem a menor preocupação, em locais onde você tem queda de energia com uma certa constância, ou mesmo quando isso não ocorre, na situação de temporal, de chuvas intensas, queda de árvore, queda de poste, seu monitoramento pode ficar sem energia por até 12 horas ou mais. Então a ideia é estar preparado para o fornecimento de energia interrompido por um espaço de 12 horas ou mais é extremamente importante. E o custo disso acaba não sendo muito alto. Eu vou mostrar para vocês como isso pode ser feito com um custo bem razoável e com uma autonomia acima desse prazo que eu falei. Voltando aqui no ambiente do data center, como eu já havia mencionado, existe aqui o no-break de 3.000 VAs ou 3 kVAs. Esse no-break ele está dimensionado para trabalhar com uma carga a 50% do máximo, ou seja, meu monitoramento tem que estar puxando em torno de 1.500 VAs para que esse no-break funcione de maneira devida.
sem estar com sobrecarga. Esse módulo on-break tem lá na parte de trás um módulo de bateria que garante a autonomia por 2 horas. Neste tempo de 2 horas, se a energia da fornecedora não voltar, eu tenho que ter esse tempo para que eu possa entrar com gerador a diesel e substituir a energia na entrada do sistema, na entrada do no-break, com energia vindo de um gerador externo. E a coisa mais importante é a especificação desse no-break. Esse no-break tem que ser um no-break senoidal e contínuo. Qual é a diferença entre o no-break senoidal e contínuo e outros no-breaks? Alguns no-breaks, quando ele comuta a energia externa para que ele vá fornecer a energia do sistema, ele tem um tempo de comutação. Né? Os no-breaks de menor qualidade têm um tempo de comutação. E esse tempo de comutação faz com que toda a estrutura caia na entrada do no-break. Né? O que não é o caso quando o no-break é um no-break senoidal contínuo. Eles são mais caros, porém são no-breaks de extrema eficiência. Então, muito cuidado na hora de você comprar o seu no-break, ok? Para que você não tenha essa descontinuidade de fornecimento de energia no momento da entrada do no-break. Como mencionado anteriormente, a estrutura do data center possui internamente um no-break com autonomia de até 2 horas, ou seja, é um no-break mais um banco de baterias, ok? Além desse tempo, a gente tem que apelar para um gerador, preferencialmente a diesel. Né? Esse gerador foi colocado aqui no espaço de 1 metro por 1 metro, revestido com esse material acústico, de tal maneira que reduz o ruído consideravelmente, considerando que a gente está numa área residencial e esse gerador, a hora que ele entra para fazer o seu funcionamento, ele faz um barulho, um ruído considerável. E considerando também que isso pode acontecer à noite, então isso aqui é extremamente importante. Outra dica fundamental é manter o tanque do diesel completamente cheio para evitar o acúmulo de ar que vai causar a oxidação do diesel e estragar o diesel, ok? Dessa maneira você deixa o seu diesel aí dentro 3, 4 meses e é bastante importante que eu faça o funcionamento, independente da falta de energia elétrica, fazer o funcionamento desse gerador 15 minutos por mês, para poder recarregar a bateria de partida dele. Aqui nessa estrutura foi colocado uma partida manual, mesmo porque eu tenho bastante tempo após a queda de energia, como eu disse, 2 horas lá, eu venho para cá, ligo calmamente o meu gerador e posso manter a minha operação aí por pelo menos 12 horas. Já aconteceu casos com essa estrutura aqui de a gente ficar 7 horas sem energia, ok? Agora eu gostaria de falar sobre a infraestrutura de comunicação. Né? O que engloba a infraestrutura de comunicação? Engloba os acessos via rede, ou seja, todas as internets, e os acessos via linha física, né? Linha de escada, que praticamente engloba todo esse capacidade de comunicação de uma central de monitoramento. E também, obviamente, não deixando de fora, toda a parte de telefonia para contato com o cliente final, ok? Vamos começar a falar sobre a comunicação de dados. Né? É fundamental que você tenha 2 capacidades de fornecimento de internet. Uma primeira, principal, de alta velocidade. Alta velocidade que eu digo acima de 10 MB, vai, pelo menos, hoje em dia 30 MB é tranquilo. Tá? Então você tem essa capacidade de entrada via fibra ou via cabo, né, ou tipo speed, via linha telefônica, sobre uma linha telefônica. Né? Então esta é uma internet cabeada, né, que ela tem alta velocidade e que você está usando ela continuamente. Ok? Agora, o que acontece se por um acaso cai essa internet? Pode ser tempestade, caiu em cima da fiação da prestadora, rompeu a fibra, rompeu tudo, você fica completamente sem comunicação. Tá? Então o que você pode fazer para ajudar isso daí? Né?
contrata ou busca uma internet wireless. Pode ser o quê? Podemos usar uma 4G? Pode. Pode usar também uma internet via rádio. Só, pô, uma internet via rádio, nesses tempos, né? Na verdade, a internet via rádio é uma internet wireless que não depende de nenhuma estrutura física, tipo poste, tipo cabo que vai romper, etc. Né? E aí, você tendo essas duas estruturas, né, essas duas estruturas independentes, você coloca isso num roteador com duas entradas WAN. Então, e coloca a fibra, né, como primeira, e como backup você coloca a via rádio. A hora que cai a fibra, a via rádio entra automaticamente e seu monitoramento continua funcionando, recebendo os eventos de GPRS, IP, etc. e tal, e fazendo toda a parte de acesso de imagem. Fica degradado, tem uma degradação, obviamente, porém o seu monitoramento continua funcionando. Então pense muito bem de ter essas duas vias, uma wired e outra wireless. Agora é sobre características dos servidores, dos equipamentos que estão dentro desse nosso data center. Né? As pessoas compram às vezes máquina montada ou mesmo máquina já de fabricantes consagrados, mas não imaginam, né? E nem o fabricante, dependendo da máquina, imagina que ele vai estar ligado 24/7 e coloca obviamente uma estrutura de alimentação, as fontes, para funcionar dentro de um espaço de tempo interrompido, ou seja, funciona um pouco hoje, um pouco amanhã, ou seja, são micros residenciais. Quando você usa isso, independente de estar num data center, você vai ter problema com as fontes de alimentação. Então, quando você, e que são extremamente importantes para manter a estabilidade do sistema operacional, estabilidade da máquina, evitar ruídos, né? Porque tem fonte extremamente ruidosa, a máquina fica botando, fica falhando assim de maneira intermitente. Né? Então você, primeira coisa a fazer, escolha uma fonte de alimentação de boa procedência. São fontes com potência real, são fontes para funcionar 7/24, né? Colocando dentro desses servidores. Os servidores, normalmente para empresas até de 1.000 contas, 3.000 contas, não há necessidade de ter um servidor extremamente poderoso. Né? Hoje em dia, máquinas, né, i3 e 5, com capacidade de memória, 4 GB de memória e mais um disco de 500, você monitora aí sossegadamente 1.000 contas. Okay? Então, o tamanho do servidor não precisa ser superdimensionado, mesmo porque você vai ter maior consumo de energia, você vai gerar mais calor, né, com máquinas que não necessariamente você pode estar usando 10% da capacidade dela. Okay? Então a escolha do melhor servidor, coloque placas, normalmente hoje já está mais difícil, né, achar quem monta os servidores com peças daqui e de lá. Hoje em dia eu tenho optado em vários, montar essa estrutura de servidores com fornecedores renomados e que possam te dar um suporte, uma garantia de operação. Ok? Então, muito cuidado com a parte de fonte de alimentação. Dimensionamento da máquina não precisa ser uma super máquina, uma máquina que atenda de maneira satisfatória o seu monitoramento. Nós vamos falar agora sobre as receptoras. Tá, ok? Nós temos as receptoras via linha telefônica, que são bem conhecidas, são desde que o monitoramento existe, né? E tem as receptoras via IP. Porém, a gente tem que tomar o mesmo cuidado que nós tomamos quando fizemos ou estruturamos uma internet principal e uma internet backup. Nós precisamos também pensar nessa comunicação via linha de escada, de ter uma estrutura principal e uma estrutura backup. Mesmo porque as comunicações IP via Ethernet ou GPRS já estão sendo consideradas ou estão sendo tratadas quando eu falei de internet backup via rádio ou via 4G. Então essa eu não me preocupo. Agora, as linhas de escadas, imagina que numa tempestade, sempre falo isso, né, que são onde acontecem os principais problemas, imagina que uma árvore caia no poste que tem a comunicação, que vem o feixe de comunicação para o seu monitoramento. Acabou o seu monitoramento.
você não recebe mais nada, tá ok? Então você pode também agora ter que considerar um backup para as linhas discadas. Como é que se faz isso? Hoje em dia as operadoras celulares, né, GSM, elas fornecem planos para telefonia fixa via GSM. Então você compra um chip de qualquer operadora e coloca no modem, tá, ok? Que esse modem vai emular uma linha telefônica convencional. Dependendo do plano que você escolha, dependendo da operadora, ela nem cobra, é um plano pré-pago, ela nem cobra você colocar créditos nessa linha. Você só vai receber, você não vai executar nenhuma chamada por ela, você não precisa ter crédito nela. Ou seja, o custo para você é zero se você quiser. Tá, ok? Então você tem um chip GSM colocado no modem que emula uma linha telefônica. Aí você coloca essa conexão em uma receptora via linha de escada. E o conjunto que você vai ter com esse chip GSM e o modem mais a receptora linha de escada, você vai ter uma linha de escada wireless. Caso aconteça alguma catástrofe nas linhas principais, você transborda para essa receptora com uma interface wireless. Você está muito mais protegido. Obviamente que você vai ficar mais lento, obviamente que você pode perder alguma comunicação, tá certo? Porém, o seu monitoramento continua funcionando. E agora, detalhe, uma vez feito isso, você tem que gravar dentro dos seus painéis as duas linhas. Normalmente você pega uma linha com seguidora, né, ou várias linhas, e você tem que guardar um espaço lá como linha backup. Você coloca agora o número desse chip GSM na programação do seu painel, e você vai ter o painel com duas linhas, realmente uma linha física que chega até o monitoramento e uma linha com interface wireless que alimenta uma receptora também via fio. Então essa é uma sacada, essa é uma dica interessante para você não ficar sem monitoramento. Gostaria de falar agora sobre a plataforma software que vai ser colocada sobre toda essa estrutura que nós conversamos. Ou seja, toda a parte de infraestrutura predial, infraestrutura computacional, a parte de comunicação, a parte de servidores, de receptoras, etc. Então, a nossa empresa ela trabalha com software Condor. O software Condor é um software composto por módulos, né? Ele é modular e escalável, onde ele tem um módulo central, que é o mínimo que o seu monitoramento precisa para fazer toda a recepção de evento, tratamento, atendimento aos clientes, né? Quando o monitoramento está iniciando, você basicamente só precisa desse módulo. À medida que você já está bem traquejado no uso dessa ferramenta, você já pode passar a utilizar o software CFTV, que acoplado ao Condor faz com que na chegada de um evento você consiga acessar as imagens do cliente automaticamente. E o Condor Web? O Condor Web, na verdade, ele pega todos os eventos gerados aqui e envia para a web para que o seu próprio cliente tire seus relatórios, né? E tem também o Condor Maps. O Condor Maps, também conectado ao Condor Alarm, faz com que você consiga ter uma visão completa de todos os seus clientes geoposicionados no mapa do Google. Nós vamos olhar isso na prática agora. Estamos aqui na sala de monitoramento, onde a plataforma Condor está instalada. Como eu disse anteriormente, ela é composta de 4 módulos: o Condor Alarm, o Condor CFTV, o Condor Maps e o Condor Web. Vamos ver um pouquinho em detalhe cada um desses módulos. O Condor Alarm é composto por uma tela principal, onde você tem todas as informações das receptoras que estão ligadas ao Condor Alarm, bem como as receptoras IP, né, uma receptora virtual. E aqui você tem todas as informações de quantidade de CMS já enviado, qual o banco de dados que você está conectado,
os eventos que estão em espera, ou porque ainda vão ser tratados, ou que já estão sendo tratados. E você tem aqui à sua direita um cockpit com todas as funções devidamente separadas e ajustadas de modo a ser o máximo possível compreensível. Quando a gente fala em setup, a gente está falando onde todos os ajustes para funcionar, ajustes funcionais, são feitos através dessa tela. Aqui na tela geral você tem, além de alguns parâmetros de ajuste, inclusive o nome da estação, que ela está na rede, bem como a configuração do modem SMS. Você tem aqui qual é a operadora que está mandando, você tem aqui o sinal de GSM, né, para que você possa enviar esses SMS. E você tem aqui também a verificação constante de conexão do seu Condor com a plataforma de internet, tá? Você está realmente verificando a todo momento se a sua estação está conectada na web. Aqui você tem também a recepção, onde você configura toda a sua plataforma de receptoras wired, né, via fio, receptoras de escadas, e os módulos ou plataforma IP de todas as receptoras, de todos os fabricantes que tem cadastrado no Condor, que são praticamente todos os maiores fabricantes nacionais. Você tem ainda os eventos internos das receptoras, que podem ser devidamente programados para que num evento gerado pela própria receptora você consiga identificar o que está acontecendo. Você tem aqui a configuração de todos os protocolos utilizados, 4x2, Contact ID, 4x2 auxiliar, e etc. E você tem aqui também agora o cadastro de todo o pessoal, todos os operadores com perfil de uso, bem como o pessoal de manutenção e ronda. Quer dizer, tudo isso é para que você tenha um relatório de operação o mais completo possível. Você tem aqui padrões de atendimento com e sem viatura, e você tem aqui, além disso, as cidades, né? Porque você vai cadastrar feriados nacionais, feriados locais, feriados internacionais, de tal maneira que você consiga configurar a abertura e fechamento de cada uma dessas localidades de maneira correta. Você tem aqui todos os manuais, ou seja, os manuais de todos os operadores, de todos os painéis, para que o seu operador possa auxiliar o seu cliente final, no caso de você armar um painel, desarmar o painel, bypassar zonas, etc. Você tem aqui tudo que é informação na web, quer dizer, como é que local que você vai colocar esse evento na web, o logotipo da sua empresa na web, a apresentação da sua empresa que vai aparecer no relatório web, tudo configurado para que a sua empresa fique mais transparente possível para o cliente. E você tem aqui a parte de gravação, né, onde você tem os modems para descagem automática para os seus clientes, bem como os parâmetros de gravação, que você pode fazer a gravação da conversa que você está tendo com o seu cliente para evitar dúvidas futuras, tá ok? Então esta parte de setup é uma parte bem completa, onde você tem todas as informações necessárias para uma boa configuração do sistema. Depois disso, você tem aqui serviços, né? O que são serviços? Aqui é uma parte extremamente importante de qualquer software de gerenciamento, de monitoramento, né? E você tem aqui o backup e restore de bases de dados, feita com o sistema operando, não é necessário sair do sistema para que você faça isso, tá ok? Você pode importar dados de versões anteriores, né? Do Condor 15, do 14, você pode importar dados sem perder nenhuma informação. Então, cada lançamento de cada novo release, você tem essa funcionalidade disponível, você pode fazer você mesmo. Você tem aqui a capacidade de limpeza de dados totalmente parametrizável, que você consegue aqui limpar os dados que você quer por tipo de evento, quanto tempo você quer manter na base. E ele automaticamente, toda meia-noite, ele vai e faz essa limpeza para você e faz o backup automático também. E os eventos na web, quer dizer, em quanto tempo você quer atualizar os eventos. Normalmente a gente atualiza 2 vezes ao dia, que é mais que o suficiente, você tem 2 horários aqui plenamente configuráveis.
tá ok? Então, esse cockpit ele é extremamente importante, porque além de fazer a limpeza do banco de dados, ele proporciona a execução automática de backup em 3 localidades, para evitar que você não tenha a menor chance de perder eventos, perder as informações das bases de dados que estão dentro do sistema, tá ok? Agora a gente tem aqui a tela de cadastro. A tela de cadastro é uma tela onde tem todas as informações a respeito do seu cliente, ou seja, o telefone do cliente, endereço, e-mail, CEP, bairro, né? Você tem aqui o ponto de referência onde o cliente mora, você tem o melhor caminho, os contatos que você vai ter que avisar em ordem de prioridade, que procedimentos você vai adotar para esse cliente, se é um cliente com viatura, sem viatura, né? O zoneamento, quer dizer, aqui até 128 zonas, você descreve cada uma dessas zonas de maneira bem fácil e bem tranquila, tá? Então aqui você tem, além disso, né, você pode incluir, excluir clientes, você pode gerar etiqueta, gerar ficha de cadastro do cliente, etc. Okay? Você tem aqui dados do monitoramento, quer dizer, você pode ter a parte de pergunta e resposta de palavra-chave, você tem início de contrato, você tem aqui o cálculo automático da coordenada GPS, aonde o cliente é localizado no mapa do Google, né? Já é a integração entre o Condor Alarm e o Condor Maps, né? Você tem aqui a integração com a parte de Condor CFTV, né? Quer dizer, onde é que você quer que abra a informação de CFTV do cliente quando um alarme ocorrer, né? Você tem aqui informações para download, né? Informações de recepção de GPRS, etc. Ok? Então é um cadastro bem completo. Além disso, né, você tem dados da instalação, recados, né, que você quer deixar para o cliente agendado por um período de tempo, né? Os agendamentos de abertura e fechamento, os horários de abertura e fechamento, bem como os inativos, né? Você pode aqui controlar a inatividade por linha telefônica ou inatividade por IP, então você fica sabendo exatamente se o seu cliente está conectado com você o tempo todo, ok? Então, esse é um módulo visto rapidamente, né, com todas as funcionalidades, o módulo de Condor Alarm. E agora vamos ver daqui para frente os módulos de CFTV e o módulo de Condor Maps. A função atender, você tem aqui todas as informações necessárias para a busca e verificação de todos os clientes. Você tem aqui em cima um ícone de CFTV, ele, quando está verde, indica que o seu cliente tem um sistema de CFTV que está sendo monitorado por você e que você vai poder fazer a visualização das imagens quando houver um evento. Aqui você tem o mapa, você busca no local da cidade onde seu cliente está inserido, né, qual é a localidade, o endereço, etc. Ok? E aqui, na parte de baixo, você tem várias informações extremamente úteis e online de cada um dos clientes. Por exemplo, você consegue verificar em esse ícone estando verde que o usuário tem agenda de abertura e fechamento programada. Aqui significa que o cliente fez uma abertura, ele está aberto, ou seja, o alarme desativado nesta data e hora, o evento dele. Aqui você tem o status do inativo via linha telefônica, quando esse ícone estiver verde, ele está ok, está se comunicando no tempo que você programou, né, para fazer autoteste. E você tem aqui um ícone de rede que te mostra online se o cliente está conectado via GPRS ou não está conectado via GPRS IP, ok? Você pode, além disso, gerar relatórios de clientes fechados, clientes abertos, níveis de GPRS que você está recebendo, né? Você pode ver por aqui o cadastro também, os manuais, você pode prestar suporte ao seu cliente para uma eventual bypassar uma zona, fazer uma ativação forçada e etc. Você pode gerar OS aqui, né? Para que o cliente se comunique, você verifica que ele tem um problema de bateria fraca, um problema de disparo frequente, etc. Você pode gerar uma OS aqui para ser verificada.
Você pode gerar um evento que ele vem marcado como evento de teste para que você verifique todo o cadastro e funcionamento do cliente, né? E você tem aqui um conjunto de estações, até 12 estações você pode configurar na plataforma Condor, onde você pode ter distribuído o seu monitoramento para vários operadores. Ok? Então esse aqui basicamente é um módulo para o operador, onde o operador tem um cockpit e percebe tudo o que está acontecendo em cada um dos clientes de uma maneira online e rápida. Ok? Vamos lá agora ver a parte de anotações, né? A parte de anotações é uma parte extremamente interessante. Quando um operador ele vai render o posto para o próximo operador, aconteceram várias coisas durante o momento, durante o período em que o operador estava trabalhando, né? Então ele anota nesse local tudo que aconteceu, se houve algum sinistro, se houve algum evento que requer, né, que seja chamado o cliente em certo momento. Então ele é como se fosse um relatório de tudo que aconteceu no operador que está saindo, para que o operador que está entrando possa dar continuidade ao atendimento sem que haja uma quebra de informação. Isso aqui, cada operador ele vai preenchendo ao longo do seu horário para que o operador seguinte consiga fazer esse trabalho bem feito. Você tem aqui agora um grupo de relatórios, né? Esse grupo de relatórios você pode separar os relatórios por tipos de eventos, né? Somente eventos, o relatório de operação que diz quem entrou, quem mudou alguma coisa, quem fez alterações em cada cliente, se o sistema está operando ok, se o sistema caiu e voltou. Então você tem todo o diagnóstico aqui nesse relatório de operações. E tem relatórios gerenciais, né, que você pode verificar o relatório financeiro da sua empresa, você pode tirar relatório dos contratos que você tem, você pode pegar os maiores ofensores com relação a disparos, né? Você tem a evolução do crescimento do seu monitoramento, etc. Né? Você tem vários, dezenas de relatórios configuráveis direto no sistema. E você tem aqui os últimos eventos. Os últimos eventos você tem numa ordem cronológica de todos os eventos que ocorreram, né, em ordem inversa de data, para que possa ser verificado ao longo do tempo qual foi o último evento de cada cliente. Você também tem na tela de atendimento os últimos eventos de um cliente específico. Esse aqui são os últimos eventos de todo o monitoramento. Okay? E você tem aqui um ícone extremamente importante também, que são os inativos. Então você pode aqui buscar por tipo de inatividade, né, por linha telefônica ou por IP. Então quando você clica nesse ponto, você tem aqui todos os clientes que estão inativos e o histórico dele, por que ele está inativo, né, para que você possa fazer uma ligação para esse cliente e colocá-lo a par do que está acontecendo. Às vezes tem uma bateria fraca, falha de comunicação, o cliente está com problema na linha, então você vai criando um histórico aqui, o porquê que ele ficou inativo. Isso é para linha telefônica fixa e isso aqui são para comunicação GPRS. Então você tem ali um controle de histórico de tudo que aconteceu com o cliente. Você tem, por último, a capacidade de gerar ordens de serviço. Você pode detalhar uma ordem de serviço, onde aqui você tem solicitações, o que foi executado, observações, o histórico do cliente, os tempos de atendimento, valores cobrados, se a OS está ativa ou está fechada, ou já foi faturada ou não. Quer dizer, você tem todos os elementos disponíveis para fazer uma solicitação de atendimento ao cliente, para manutenção, nova venda e etc. Normalmente o pessoal de operação gera essas OS que vão ser abertas pelo pessoal de administração e que vão fazer os agendamentos para os atendimentos. Eu gostaria de falar agora sobre o Condor CFTV. O Condor CFTV está integrado à plataforma Condor, desde o Condor Alarm, onde você tem parâmetros que o Condor Alarm passa via banco de dados para que o Condor CFTV funcione corretamente. Vamos observar aqui um cliente que não possui
sistema de CFTV instalado. A hora que o evento é aberto na tela, você vai observar aqui no canto uma câmerazinha onde está escrito cliente não possui CFTV, ou seja, esse botão simplesmente é ignorado porque você não tem como navegar no local do cliente. Por outro lado, a gente vai observar um cliente com CFTV que seja sendo monitorado por nós. Então você verifica que esta câmera está verde agora e que, indicando que o cliente possui uma estrutura de CFTV que necessita ser avaliada. Então o evento, a hora depois de aberto, basta um clique nessa câmera para que a tela do CFTV vai abrir automaticamente o evento e você vai poder observar o que ocorreu, o que está ocorrendo naquele instante relativo ao evento recebido. Percebe que foi uma operação que demorou 15 segundos máximo para que você tenha todas as informações sobre o vídeo e sobre o evento, ok? Você tem o Condor CFTV tem a capacidade de instalar até 5 monitores, ou seja, você pode ter 5 eventos abertos mostrando as 5 imagens simultaneamente para que você faça uma análise e possua um atendimento mais eficiente. Vamos falar agora do Condor Maps. O Condor Maps, que é também totalmente integrado na base de dados do Condor, ele tem a funcionalidade de mostrar o posicionamento do cliente, o local do cliente, no mapa da cidade ou da localidade que você presta serviço. Então, se você olhar no cadastro, aqui a parte de monitoramento, você vai perceber que existe um box de coordenadas GPS. Quando você entra com o endereço do cliente, este endereço aqui, o Condor Alarme automaticamente calcula as coordenadas latitude e longitude onde o seu cliente está localizado. E ele mostra, nesse quadro sinótico, na tela, no Google Maps, ele mostra o posicionamento correto daquele cliente, além de mostrar o status do cliente de forma online. Vamos ver aqui nessa tela, nós temos aqui 3 eventos, tá, ok? E nós vamos observar que a gente vai enxergar no Condor Maps todos os clientes posicionados e em destaque ele vai mostrar os eventos relativos àquele cliente. O módulo Condor Maps possibilita que você visualize no mapa da sua cidade a localização geográfica de cada um dos seus clientes. Além disso, você tem como verificar em cada cliente o status em que ele se encontra. Como, por exemplo, os pontos verdes significam clientes cujos alarmes estão desligados, desativados. Os pontos em vermelho significa que os clientes estão ativados, porém sem disparo. Aquele ponto maior piscando indica o posicionamento do cliente e o status que está ocorrendo. Ou seja, é um cliente, é um condomínio com aquele endereço e onde eu tenho o evento de alarme acontecendo. Com isso, você tem total capacidade de enviar o Ronda mais próximo para o local onde o disparo está ocorrendo. Isso significa que esse mapa ele não é simplesmente um mapa estático, ele reflete tudo que está acontecendo no monitoramento, ou seja, ele é um mapa vivo, né? Então essa é uma ferramenta extremamente interessante para que você tenha uma visão espacial do seu monitoramento. O Condor Web é um módulo conectado também ao Condor Alarme, na base de dados do Condor Alarme, que permite, através de um login e senha, que o seu cliente final acesse os próprios relatórios, acessem e imprimam seus próprios relatórios. Ele possui aqui uma tela, um cadastro de bem-vindo, que é feito para a sua empresa. Ele aqui é colocado o logo da sua empresa, tá? Para que o seu cliente final se sinta
dentro do seu site. Então, através de um login e senha que o próprio Condor Alarm vai enviar para os clientes, então você vai fazer o acesso através de login e senha, onde você vai poder perceber aqui todos os eventos que ocorreram, os últimos eventos que ocorreram no último mês. Você pode fazer filtro por data, imprimir o tipo de evento que você precisar e realmente simplesmente fazer a impressão desse documento, desse relatório de eventos, ok? Então, fica de uma maneira muito transparente, muito claro para o seu cliente toda a operação que você está fazendo. E o conteúdo desse site, ele é renovado a cada 12 horas, isso é configurado aqui no Condor Alarm. Então, a cada 12 horas, por exemplo, 9h30 da manhã e depois às 21h30, esse conteúdo é renovado com os últimos eventos que ocorreram, né? E ele é feito automaticamente, você não precisa se preocupar de fazer essa atualização. O Condor Alarm cuida disso, ok? Dando continuidade à base de monitoramento, eu gostaria de finalizar com alguns aspectos importantes com relação à operação. A gente tem aqui, para os operadores, cadeiras ergométricas para que eles possam ficar sentados confortavelmente durante um período maior, né? Que os turnos são de 8 horas cada um. Uma bancada limpa e estruturada, com todo o cabeamento sendo feito por trás dessa estrutura, de modo a ficar um ambiente bem limpo, bem claro, né? Monitoramento também das imagens externas da empresa, para que o operador se sinta confortável e seguro em saber como isso está sendo feito, tendo a visão total da empresa. Além disso, é possível colocar uma estrutura mínima, uma pequena cozinha e um banheiro, para que o operador possa estar se sentindo num ambiente tranquilo, sem barulho, com ar-condicionado e com todas as informações possíveis para que você possa fazer um bom trabalho. Bom, pessoal, eu agradeço a participação de todos. Quero mais uma vez parabenizar o Marcelo Pérez pela ideia. Eu quero agradecer o convite para participar desse primeiro evento. Eu espero ter contribuído de alguma maneira para o seu trabalho de monitoramento, com alguns conceitos, algumas práticas, né? Algumas situações que foram verificadas ao longo aí de mais de 20 anos de experiência em cima desse tema. Eu me coloco à disposição, caso alguém queira entrar em contato, queira conhecer a nossa plataforma Condor. A gente também, além do software, a gente promove aqui na empresa treinamentos, né, em cima dessa plataforma, para que você possa utilizá-la da melhor maneira possível. O meu e-mail é favoreto, com 2 T's, @for.com.br, e estou à disposição. Muito obrigado.